Wagner Brunini também é conselheiro do Brasil 5.0 e conselheiro de longa data da Associação Brasileira de Recursos Humanos. Ele é diretor executivo da Brunini Consultoria em Recursos Humanos, com mais de 50 anos de experiência em recursos humanos, adquirida em empresas como Ford, Henkel e BASF. Sendo que na última, BASF, atuou como vice-presidente de recursos humanos para a América Latina. O Brunini também foi presidente da BRH São Paulo e vice-presidente de financeiro da BRH Brasil. É professor da disciplina Gestão de Pessoas nas Organizações, do MBA em Gestão Empresarial da FIA, Fundação Instituto de Administração da USP. Membro efetivo do Comitê de Negociação Sindical, que é o CEAG-10, Comissão de Estudos e Assessoria do Grupo 10 da Fiesp. Brunini, com esse seu currículo, mais uns 50 minutos, você tem 15 para dar o teu recado. Obrigado, Francisco. Bom dia a todos. É um prazer muito grande estar com vocês aqui, falando do Fundamento 6. Né? Depois de ouvirmos aí todos os 5 fundamentos, o HR Mindset, falamos sobre mudança, sobre conflito, sobre cultura, sobre autodesenvolvimento, eu entro falando daquele que é o último e que consideramos assim o fecho de todo esse movimento, que é a importância das pessoas, mas o que efetivamente vai acontecer com as pessoas, né? Dentro desta organização que nós habitamos. Nós sabemos que novas profissões serão criadas, novas competências serão exigidas, né? O mundo, ouvimos isso, vem aí nessa velocidade, e eu adiciono um outro componente à velocidade, a simultaneidade, coisas acontecendo numa velocidade enorme ao mesmo tempo. E tudo isso, indiscutivelmente, impacta a organização e, por sua vez, impactarão também as pessoas. O lado magnífico da transformação digital, ela criará grandes oportunidades de negócio e desenvolvimento. Não há dúvida que isto vai acontecer. Nós vivemos toda esta evolução, todo este desenvolvimento, todas essas oportunidades. Contudo, eu falei há pouco, as pessoas que não estiverem preparadas, né, prontas para essas mudanças tecnológicas, fatalmente estarão colocando em risco suas carreiras profissionais, né? E isto, indiscutivelmente, vai gerar aí a necessidade de repensarmos competências existentes dentro da organização, competências novas exigidas pela transformação digital e a necessidade, então, de rever o meu quadro de colaboradores. Dentro deste quadro de colaboradores, com certeza encontraremos aqueles que acompanharam todo o processo de mudança, se preocuparam com o seu autodesenvolvimento. Augusto Gaspar há pouco colocou isto, mas encontramos também aqueles que não estão prontos, mas que trazem competência através de toda o 70, 20, 10, também mencionado há pouco, né? Vai estar se adaptando. Ok, mas tem um terceiro elemento, que é aquele que, por mais que se esforçou ele ou ela, infelizmente, não conseguirão ou não conseguiram se adaptar às novas exigências, às novas demandas. E essas pessoas serão demitidas, terão aí a necessidade de um encaminhamento social. E é exatamente isto que nós estamos colocando no Fundamento 6, o encaminhamento social. Como que nós vamos trabalhar este encaminhamento social, se preocupando aí com todo este, de forma digna, humana, mas que isto fatalmente irá acontecer. O Francisco tem aí a tela. Nós temos um grupo, e eu vou falar sobre esse grupo de profissionais extremamente capazes e reconhecidos, né, dentro do mercado de gestão de pessoas. Este grupo se dedicou, eu faço parte deste grupo, por favor, sem modéstia pelo meu reconhecimento aí, mas
Eu fiz parte desse grupo, faço parte desse grupo, e nós nos dedicamos a exatamente trabalhar como operacionalizar contratos de encaminhamento social, tendo como pano de fundo também o já discutido aqui, e aqui na tela, o PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Individual da Pessoa 5.0. E neste trabalho que nós nos dedicamos, nós temos uma preocupação muito grande em pegar tudo aquilo que nós vimos, inclusive nas apresentações anteriores de hoje, e trazer para a realidade da minha organização, né? Isso acontece também nos outros fundamentos, mas aqui, diferente dos outros, ele está dirigido única e exclusivamente para aqueles que tomam decisões dentro da organização. Tá? Estamos falando aqui do C-Level, estamos falando aqui de liderança, estamos falando aqui de gestores. Isto é um pré-requisito para participar deste evento. E exatamente essas pessoas estarão como que reavaliando tudo aquilo que está acontecendo com a transformação digital e como isto impacta na minha organização. Quais são as competências que eu tenho dentro da organização? Que tipo de competências novas estão surgindo que eu não tenho dentro da minha organização? Por que eu, como C-Level, por favor, Francisco, próximo, por que eu, como gestor, tenho que me envolver com esse assunto? Qual é a parte que cabe ao meu latifúndio, né? E discutindo isso dentro de matrizes para auxiliar tomadas de decisões. Um dos objetivos principais deste Fundamento 6 é você trazer todos os fundamentos que foram discutidos e que já vieram com instrumentalização e trazer esta instrumentalização também adicionando novos instrumentos de gestão de pessoas. O próximo, Francisco, eu já comentei anterior, mas eu quero enfatizar aqui pessoas que estão prontas, as que não estão prontas, mas que conseguirão se desenvolver dentro da organização e, infelizmente, aquelas que nós teremos que tomar aí a decisão de demitir, né? O próximo, por favor, Francisco, dentro de um processo de transparência de comunicação com os colaboradores em geral, tanto aqueles que continuarão na organização quanto aqueles que sairão da organização, né? Neste momento, cada vez mais, nós estamos cuidando para que a imagem da organização, neste movimento de transformação digital, e insisto que fatalmente poderá acontecer em demissões de pessoas que não conseguiram se adaptar e que serão demitidas. Como é que eu tenho que tomar um cuidado para que isto não afete a minha organização? Hoje, os cenários de transparência das organizações, através do aplicativo, por exemplo, o Glassdoor, onde você tem ali informações como que acontece a gestão de pessoas dentro das organizações, o próprio LinkedIn, por exemplo, como sendo um canal de comunicação enorme, como que as organizações dignas, né, estão fazendo isto de forma profissional, de forma causando menor impacto. Essa questão de que cuidados devem ser tomados, né, com aqueles colaboradores que, infelizmente, serão demitidos, né, é uma das grandes preocupações que a gente tem, e esse cuidado não cabe somente à empresa, nem somente ao governo, é um trabalho que tem que ser feito de forma conjunta, né? E, dessa forma, esse grupo de profissionais, de 6 professores experientes, que eu vou falar na sequência do slide, planejou um curso. Nesse curso tem a ideia de se desenvolver um centro de orientações e encaminhamento, que é uma das coisas que estará sendo melhor tratada no curso, né? E, por fim, a questão orçamentária, né? Como é que você vai bancar isso financeiramente? Não é só o dinheiro da demissão das pessoas que saem, são demitidas e fazem homologação, né? Mas também aquelas que estarão sendo apoiadas nesse processo de encaminhamento a encontrar o que a gente chama de uma ocupação que não será remunerada como é remunerada hoje, na forma tradicional, como CLT, 8 horas por dia, 5 dias por semana, mas poderá ser remunerada parcialmente, com algumas horas, né, de trabalho, e ela poderá também ocupar o seu tempo complementando com trabalhos voluntários, buscando trabalhar em causas voluntárias, como, por exemplo, a
o Observatório Social do Brasil, como, por exemplo, é o Brasil 5.0, é um trabalho voluntário. E o curso que vai ser ministrado é a primeira edição, Impacto da Transformação Digital nas Pessoas e Sua Organização. Ele ocorre de 25 de outubro a 3 de novembro, também no período da noite, né? E ele é ministrado pelos professores Joel Dutra, que é professor da FIA, muito conhecido, Guilherme Cavalieri, presidente da BRH São Paulo, José Augusto Minarelli, que é presidente da Lenz Minarelli, que foi quem assumiu e trouxe para o Brasil o outplacement, a atividade de outplacement. Ele tem essa experiência e esse legado que ele deixou com o nosso país. O João Marcos Varela, que é psicoterapeuta, também trata desses temas com muita propriedade, e o Brunini, como aqui apresentou, faz toda a coordenação desse trabalho como um todo. Nesse sentido, a pergunta que fica é quanto que a gente domina esse fundamento, quanto que vocês sentem que dominam esse fundamento. Não sei se o Brunini voltou. Não. O Brunini pediu para o Francisco continuar, que ele está com dificuldade de entrar. Ah, perfeito. Então, Kênia? As perguntas, essa pergunta, qual é a resposta? Pronto, aqui, nós estamos aqui, as pessoas que querem colocar C, não domino, C, a maioria é C. É C. De fato, gente, não é novidade que ninguém conheça, porque é uma coisa nova. Nós estamos trazendo esse fundamento, nós identificamos esse fundamento de 2018 para cá, mais precisamente a partir do momento que nós começamos a consultar os especialistas em recursos humanos nas empresas, e eles não sabiam como fazer isso, sabiam bem como fazer a boa demissão, uma entrevista de desligamento, tudo mais, mas não iam além disso. Então, isso é uma coisa nova, e as organizações, seus profissionais vão ter que aprender a fazer isso. Então, agora a segunda pergunta. Só aguardar um pouquinho. A maioria colocando na C, nesse caso. Isso é importante, porque o que acontece? Nós não sabemos quando que a nossa organização vai passar pela transformação digital e vai passar pela demissão de pessoas em escala, não é? Mas o Centro de Encaminhamento está prevendo também tratar isso de uma maneira, vamos dizer assim, spot. Uma organização demite 5 ou 6, a outra organização mais 2, a outra organização mais 4, e aí a gente quer fazer esse encaminhamento através de empresas especializadas. A própria BRH São Paulo vai fazer com os seus associados esse tipo de apoio, esse tipo de contrato. Obviamente a BRH São Paulo será remunerada por isso, e as empresas parceiras, como por exemplo a LHH, seriam também remuneradas pelo trabalho, pela experiência que já tem em fazer esse tipo de trabalho, tá certo? Assim como o próprio Sistema S, que esse não tem custo, e a pessoa optando por ser um empresário encontrará ali o amparo necessário. Bom, nesse sentido, eu acho que a gente encerra nesse momento a parte do que nós tínhamos para conversar com vocês.